O Rio Claro Notícias volta a falar de política e dos resultados das eleições. Para falar sobre este cenário, eu recebo o comentarista Antônio Carlos Gregato. Doutor, muito obrigada por aceitar nosso convite novamente e estar aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar novamente aqui na TV Claré. Bom, e o resultado da eleição para presidente trouxe mais uma questão a ser discutida. O país ficou praticamente dividido ao meio entre os dois candidatos. No mapa, as áreas em vermelho mostram os estados em que a presidente Dilma venceu e com larga vantagem. Em azul, as regiões onde Aécio Neves conquistou mais votos. O resultado mais expressivo de um adversário na disputa entre PSDB e PT desde o presidente Fernando Henrique Cardoso. Bom, doutor, nós também fomos às ruas aqui de Rio Claro, onde o candidato tucano teve mais de 75% dos votos. Nós vamos saber a opinião das pessoas sobre essa divisão do Brasil. Vamos dar uma olhadinha. Eu acredito que ajuda com essas Bolsa Família. Eu acho que isso ajuda mais lá do que aqui. Lá no Nordeste, tá, o pessoal vai mais pro lado do PT, né? Por causa do Bolsa Família. Eu acredito que o Bolsa Família, o trabalho social que ela tem feito, isso levou ela a ser reeleita. Se o governo der alguma coisinha para eles, já tem a eleição feita. Já. Deu para ver claramente que está dividido, né? Então, como ela vai agir? Esse é o nosso medo. Eu acho que esse país, do jeito que está, é muito difícil de se arrumar. É uma questão que todo mundo se pergunta hoje, já que a presidente, né, que teve aí a sua reeleição, foi reeleita, ela em seu discurso disse não acreditar nessa divisão a partir de agora, né, doutor? Como que o senhor avalia tudo isso? Ela foi enfática ontem no seu discurso, dizendo que ela não acredita que o país foi dividido em dois. Na realidade, se nós olharmos hoje, nós temos dois Brasis. O Brasil, que é da Dilma, e o Brasil, que teoricamente é anti-Dilma. Então, isto traz uma nova tendência para quem vai governar, principalmente ela, que vai ter que trabalhar muito nessa região, a região de baixo, né, o sul, sudeste, centro-oeste, onde ela não teve um grande destaque. Agora, como o Nordeste, ela já está com o Nordeste bem avançado, significa que a ideia dela, e ela deixou bem clara, que ela quer continuar trabalhando em prol dessas pessoas. Tem que fazer uma boa análise, né, doutor? E foi realmente aí uma disputa, a disputa mais apertada desde 1989. Qual que é a avaliação desse resultado para o senhor? É um resultado que praticamente ele era esperado. Então, se nós acompanharmos todas as pesquisas, ela dava perto de o chamado empate técnico. Então, isso significa que as duas campanhas foram objetivas. Ela, na sua reeleição, lançando a ideia de um novo governo, uma nova proposta. E o candidato Aécio lançando a ideia de mudanças. E essas mudanças que deverão ser realizadas agora. Porque ontem, no próprio discurso dela, ela deixou bem claro que o Brasil precisa caminhar para mudanças. Doutor, inclusive essa palavra, né, mudança, apareceu em diversos momentos do discurso, né, da presidente reeleita Dilma Rousseff. Como o senhor avalia este posicionamento? É o reconhecimento que, apesar da resposta nas urnas, muita coisa deve ser repensada? Quer dizer, é um governo que já está aí. E também está falando de mudança. É um reconhecimento também? Se é ou não é o reconhecimento, ela viu que a proposta de 50 milhões de brasileiros é para que haja mudança. Então, ela tem que contentar pelo menos esses 50 milhões, porque os outros 54 milhões que votaram nela têm uma ideia sobre isso, mas ela está dentro daquilo que ela pretende fazer. Ela deixou bem clara que uma das primeiras coisas é a mudança. Mudança em quê? Mudança na política, ela quer fazer a reforma política, ela quer fazer várias reformas. Então, a reforma política é um princípio de mudança. Só que ela fez o seguinte, eu vou propor a mudança
política, mas quem vai fazer a mudança política é o Congresso Nacional. Porque há muito tempo se fala dessa reforma política, né, doutor? Muito. São muitos os fatores que estão inseridos para essa mudança, né? O que a gente pode classificar num momento como esse que seria essencial? Foi lançada a ideia do término da reeleição, um mandato de 5 anos para todos os executivos, né? Poder executivo. Essa era uma das propostas do Aécio Neves. E que me parece que ela está querendo incorporar. Por quê? Se nós analisarmos o mapa todinho, nós vamos ver que o Fernando Henrique foi reeleito uma vez, o Lula uma vez e ela uma vez. Quer dizer, talvez ela queira colocar o fim da reeleição para dar oportunidade daqui para frente de um período de apenas 5 anos e não mais de 8 anos. Isso muda toda a estrutura política, mas para isso nós precisamos mexer em muitas coisas dentro do esquema que nós temos aí hoje. Tá? Principalmente fala-se na eleição distrital, acabar com a proporcionalidade, o voto legenda, existe muita coisa. E quando se fala em democracia, deveria ter a participação, então, dos brasileiros nessa questão, né? Foi o que ela deixou bem claro ontem, no primeiro compromisso. Eu quero fazer a união dos povos. Quando ela fala união dos povos, não é a união do povo em si, mas é a união dos partidos. Ela quer trazer para dentro do governo os partidos, principalmente o partido da oposição, que hoje ficou muito fortalecido com essa expressiva votação do Aécio. Doutor, agora, como disse aqui, a reforma, né, política é uma coisa que se arrasta, né, há muitos anos. Seria possível, então, nesses próximos 4 anos, nesse próximo governo, chegar a uma conclusão como isso, a um acordo, já que são vários fatores? Ficou bem claro ontem, quando ela fez como seu segundo grande compromisso, a reforma política. Então, se ela não conseguir fazer essa reforma política, quer dizer que o que ela propôs ontem no seu discurso vai por terra. E a oposição vai cair em cima. Influenciar nos próximos 4 anos. Como a gente viu, a própria oposição já falou, através do Aécio, que teríamos que fazer uma reforma política. Ela veio e enganjou-se na seu segundo compromisso de fazer uma reforma política. Então, eu creio que está em mãos dela, certo? Porque provavelmente é o último ano dela de governo, os últimos 4 anos do mandato dela, de fazer essa reforma política e entregar para a nação, ela saindo assim, como a idealizadora e a missão cumprida. Eu prometi, eu estou cumprindo. Eu creio que ela vai pensar nisso, o próprio PT vai pensar nisso e os partidos aliados, que são bastante dela, vão pensar nisso também. Bom, doutor, uma das grandes críticas, né, de quem não votou em Dilma é quanto aos programas de assistência como o Bolsa Família, esses programas que deveriam ser emergenciais e não permanentes. Esses mesmos programas podem ter também influenciado para a reeleição? Se nós analisarmos o Nordeste, sim. Aqui o Sul não, o Centro-Oeste não, mas o Nordeste sim, porque o Nordeste foi, a região Nordeste foi a que mais foi beneficiada com o Bolsa Família. Então a gente sabe que tem muita gente lá que recebe o Bolsa Família. Isso é muito importante. Leva, acima de tudo, isso Levou. em questão. E a gente notou isso olhando o mapa. Se nós olharmos o mapa aí, o vermelho vai ver que quem foram os beneficiados? Foi exatamente essa região que é considerada uma das regiões mais carentes do país. E o Nordeste hoje, ele tem chance de se desenvolver. Só que a ideia de mexer na proposta do Bolsa Família surgiu com a Aécio e ela talvez vai repensar um pouquinho esse sentido. Bom, doutor, falando um pouquinho então aqui da cidade de Rio Claro, principalmente, o resultado foi apertado e a vitória de Aécio em Rio Claro, né? O Tucano disparou com mais de 81 mil votos, enquanto Dilma teve pouco mais de 26 mil. O que esperar deste cenário daqui para frente para o município? O que isso representa? Bom, a nível hoje de governo municipal relacionado a Brasília, eu creio que não vai mudar nada, não. O prefeito vai continuar tendo as portas abertas em Brasília e tal. A nível de política, pensando daqui 2 anos,
o PSDB, que é o partido que aqui sempre ganhou a eleição, tanto o governador como o presidente, o partido precisa começar a se pensar um pouquinho que está na hora deles se reestruturarem. A base do atual PMDB e PT, eles vão repensar para o futuro, porque na situação que está, eles podem não ter o sucesso que eles tiveram na última reeleição do Altimari, porque esse resultado da Dilma mostra que a população não está totalmente satisfeita com o governo municipal. E até mesmo no caso do Geraldo Alckmin também. Né? Do Geraldo Alckmin, que ele surpreendeu aqui, foi uma votação bonita. Então, eu creio que a cúpula do PT e a cúpula do PMDB local, eles vão repensar, eles vão verificar, porque eles têm que voltar a conquistar a população. Veja bem, 80 mil contra 20 mil significa uma diferença muito grande. Isso significa que em Rio Claro, apenas 20 mil pessoas estão de acordo com a atual política local, mas 80 mil não querem, só querem mudanças. Doutor, falando agora, quando a gente fala desse resultado, daqui para frente, como se diz, foi a democracia, as pessoas foram às urnas, reelegeram, né, a presidente, mas com esse resultado, ofensas, críticas são desferidas principalmente nas redes sociais, mas essa foi a decisão, né, a vontade da maioria e todos têm que respeitar, não é mesmo? Só que o que acontece? A partir de um resultado, independente se é para presidente ou não, surgem essas críticas das pessoas contra as pessoas que votaram favoráveis, porque eles acham que a partir daí você escolheu, se der algum problema daqui para frente, essas pessoas não têm o direito de reclamar. Não é bem por aí, né? Não vejo independente assim. do resultado, todos nós temos os mesmos direitos. Quem votou contra ou a favor tem que lutar por um Brasil melhor, né? Se você perdeu essa eleição, você tem que continuar esperançosa na pessoa que vai assumir o comando, porque afinal de contas é essa pessoa que vai dar toda a dinâmica da nossa vida no futuro. Você falou em redes sociais. Eu creio que as redes sociais influenciaram muito nessa eleição. Foi a primeira vez na história política que as redes sociais colocaram de tudo. Nós tivemos ofensa contra ofensa, nós tivemos elogio, nós tivemos de tudo. Quer dizer, a rede social, ela chega antes de todo mundo. Antes da propaganda corpo a corpo, que a gente viu que a propaganda corpo a corpo foi muito pouca. A rede social, se a gente colocar bem o que ela teve de influência, eu vejo assim, ela influenciou muito e ela colocou toda a população sintonizada. Quer dizer, é um novo momento para ser estudado para as próximas eleições. Influenciou aí antes do voto e agora também, né, nas redes sociais, descontentes com o resultado, usuários da internet criaram um abaixo-assinado pedindo, digamos assim, um impeachment da presidente. A página tem meta de coletar 5 milhões de assinaturas. O que dizer de uma ação como essa? Seria apenas algo de momento? Porém, nessa página, doutor, segundo as notícias, as acusações não são consistentes. Não. Seria uma coisa apenas calorosa deste momento? É momentânea, né? Sabe que todo brasileiro, todos nós, quando abrimos ou fazemos uma mensagem de elogio ou de agressão, a gente faz naquele momento. Agora, eu não vejo a possibilidade de um impeachment dela com esse resultado. Foi expressivo esse resultado. 50 e tantos por cento é expressivo. Eu não vejo que a rede social vai conseguir pegar tantas assinaturas para que isso aconteça. Não vejo. E se tiverem aí, quem está com essa ideia, eu vejo que é uma ideia totalmente inconstitucional. Tá certo, doutor. Eu quero agradecer a sua participação hoje com a gente, então, falando um pouco desse cenário, desse resultado, e vamos aguardar aí, né, esses próximos 4 anos que a gente espera desenvolvimento para o Brasil, né? É o que esperamos. Muito obrigada. Obrigado a você. Bom, o Rio Claro Notícias fica por aqui. No nosso portal na internet você encontra outras notícias e também pode rever na íntegra o nosso telejornal. Não deixe de acessar tvclaré.com. Uma boa tarde, até amanhã.